Olá, meninas e meninos também que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Bom, gente, tá chegando mais um vídeo aqui no canal. E se você tá chegando agora, não esquece de se inscrever, deixar o seu like e comentar aqui pra mim se você gostou desse tipo de conteúdo, se você tá gravidinha, enfim. Como vocês estão vendo pelo título do vídeo, este é o meu relato de parto. Vou tentar gravar de uma forma que... Ai, como eu posso dizer? Eu quero dar os máximos de detalhes possíveis, porque eu sou muito detalhista. Mas ao mesmo tempo, gente, eu tô com uma recém-nascida de 22 dias, então eu não posso ficar muito tempo gravando aqui, porque provavelmente daqui a pouco ela vai chorar. Bom, gente, vamos lá. Bom, gente, como vocês acompanharam, acho que no Diário do Nono Mês, né, eu contei um pouco de como que foi e tudo mais. E, gente, a minha última consulta foi no dia 16 de julho. Eu tava com duas datas ali previstas para o nascimento da Liz. A primeira data era dia 17/7, que era a data da ultrassom, tá? Da primeira ultrassom. Tava revelando que ela ia nascer aí no dia 17/7, mais ou menos, que seria quando eu completaria 40 semanas. Mas, conforme a minha data da última menstruação, a minha médica passou pra mim que a data prevista do nascimento dela seria dia 19, segunda-feira. Então, eu ficava uma intuição muito forte de que ela viria no dia 21 de julho. E eu não sei, né, a verdade agora que tudo passou, eu sei por quê, que eu senti que ela iria vir dia 21 de julho, mas ela chegou antes disso. No dia 16/7, eu tive minha última consulta do pré-natal. Eu ainda não sabia se seria a última. O médico já tinha avaliado antes, né? Quando eu tava com 37 semanas, tinha sido a minha consulta anterior. Ele tinha avaliado que provavelmente eu poderia entrar em trabalho de parto, que eu já tava aqui, acho que com 1 centímetro de dilatação, não me lembro exatamente. No diário do nono mês eu conto pra vocês melhor. E aí, gente, ele fez um exame de toque e falou que tava com um dedo e meio de dilatação. E como eu já tava chegando perto das 40 semanas, e se ela não nascesse até o dia 26 de julho, eu teria que induzir, ele fez um procedimento chamado descolamento de membrana. Então, teoricamente, o meu parto foi meio que induzido de forma mecânica, sabe? E aí, o que aconteceu? Voltei pra casa naquele dia, a consulta era meio-dia, voltei pra casa no horário do almoço, né? E já tava sentindo umas cólicas ali, né, naquele dia, na sexta-feira, dia 16 mesmo. Comecei a sentir algumas cólicas, aí eu fui no banheiro e aí começou a sair o meu tampão, o resto do meu tampão, porque eu comecei a perder o meu tampão com 37 semanas, mas depois desse exame de toque começou a sair realmente o tampão mucoso com sangue e uma cólica assim, já mais, sabe, de menstruação, aquele primeiro dia, assim, aquela dor mais forte. Eu tava muito assim, meio que arrasada, porque eu não queria que, tipo, tivesse sido feito o descolamento de membrana, mas ao mesmo tempo eu tava muito preocupada de passar do tempo, né? Então eu fiquei pensando que aquele exame de toque que ele fez foi o que tava desencadeando aquela dor e que provavelmente ela poderia nascer em breve e não seria da data que ela escolheu, entendeu? Na minha cabeça era assim. Eu tava desse jeito. Então eu tava muito desmotivada nesse dia. Eu lembro que eu fiquei o dia todo ali deitada, assistindo Netflix. E, gente, assim, eu pedi ajuda pro Vitor trazer a comida pra mim, tudo, porque eu não conseguia levantar, sabe? Tava com dor no corpo, cansada, já tava 2 noites sem dormir bem. Tava dormindo, assim, sabe, cochilos rápidos durante a madrugada? E durante o dia eu ficava muito agoniada, não conseguia dormir. Então eu não conseguia dormir nem de dia nem de noite. Se bobear, eu tava mais cansada lá do que eu tô hoje, agora com a recém-nascida em casa. E aí, eu lembro que quando deu umas 10 horas da noite, não, um pouco antes, acho que no final da tarde ali, por umas 5 horas da tarde, eu comecei a ter algumas contrações a cada meia hora. Elas estavam levemente doloridas. Antes disso, eu sentia contração de treinamento, que era aquela que dá tipo uma pressão assim na barriga, e dá até uma falta de ar um pouquinho, mas não doía, sabe? Eu não sentia uma dor. E com umas 5 horas da tarde, eu comecei a sentir umas contrações a cada meia hora, mais doloridinha, assim. E aí eu fiquei pensando, poxa, será? E será que vai ser? Porque naquela mesma semana eu já tinha tido algumas cólicas desse mesmo estilo e não tinha engrenado. Aí eu tinha ligado pra minha irmã, ela ia vir aqui pra poder me ver com barrigão, né? Provavelmente seria a última vez. Né? Nesse dia eu tava com 39 semanas e 5 dias. Não, 39 e 4 dias, né? Pela data da última menstruação e 39 e 6 dias pela data da ultrassom. E aí, 10 horas da noite, tipo assim, pulou, sabe, parou tudo, ficou tudo bem, tudo ótimo. Eu organizei algumas coisas aqui. E aí, 10 horas da noite, eu fui tomar um banho. E aí, depois do banho, que deu uma relaxada, eu comecei a sentir algumas contrações um pouco mais fortes. E elas vinham a cada 10 minutos, 7 minutos mais ou menos. E depois elas tiveram um intervalo um pouco maior. Eu jantei, comer uma pizza nesse dia.
A gente sempre pensa, né, no trabalho de parto, quando estiver chegando perto do trabalho de parto, eu vou comer super saudável e tal, mas eu comi uma pizza foi a última refeição antes de eu parir, foi uma pizza. E aí eu lembro que a gente deu 10h30 ali, eu jantei, e aí deu 11 horas, eu senti que eu tinha que dormir logo. Porque eu tava cansada, eu tava já 2 noites sem dormir bem, e aí eu, né, vim, deitei pro quarto, o Vitor também desligou a TV, veio deitar, e ali eu tava sentindo já umas cólicas não, umas contrações mais fortes, eu comecei a ficar, tava aqui na bola, com aquela minha bola cinza, sabe, vocês viram no vlog, eu comecei a fazer exercícios, né, pra poder ajudar a aliviar a pressão, porque eu sentia uma pressão forte, assim, na lombar, e o Vitor também me ajudando. E aí, mesmo assim, eu consegui dormir. Eu pensei, não, a primeira coisa que, né, a gente tem que fazer é descansar quando a gente tá entrando em trabalho de parto. Quando dá, né, pra descansar, porque a dor é pegada mesmo, é tensa. E assim, a minha vontade era organizar a casa, fazer faxina, limpar tudo. Só que eu precisava dormir, eu já tava 2 noites sem dormir bem. E aí, aquela noite foi a terceira noite que eu não dormi bem, no caso. Eu acordei 2h09 da manhã, eu lembro muito bem que, tipo, eu acordei com uma contração bem forte. Olhei o relógio, era 2h09. E aí decidi levantar, porque era uma dor que já não dava mais pra ficar na cama, sabe? Ela vinha forte e eu levantei, comecei a lavar a louça, comecei a organizar a bagunça da pizza que tinha me deixado um monte de prato jogado por todo lado, comecei a arrumar as coisas. E, gente, assim, era tempo de ensaboar 2 pratos, vinha uma contração. Enxaguava 2 pratos, vinha outra contração. Minhas contrações estavam ali de 6 minutos, 5 minutos mais ou menos. E aí eu fiquei assim, ó, tentando organizar a cozinha até as 5 e pouca da manhã, 5h30 mais ou menos. E aí o Vitor tava acordando e eu falava pra ele, volta a dormir, eu te chamo se eu sentir que realmente tem que levantar, se arrumar e sair. Porque eu queria ele descansado, eu sabia que se ela nascesse ali, né, logo, naquele dia, no sábado, eu estaria muito exausta no final do dia, né, por causa do trabalho de parto e tudo, e alguém precisaria estar cuidando dela, olhando ela e tal, então eu queria que ele tivesse descansado, por isso que eu pedi pra ele dormir. Gente, quando deu assim, esse horário, 5h30 por aí, eu não aguentava mais de dor, tipo, tava vindo a cada uns 4 minutos a contração, tava ficando apertado, eu mandei mensagem pra minha médica tava dormindo, ela não conseguiu me responder, ela também tava com recém-nascido, e aí eu sabia, né, que se era contração com um intervalo menos de 5 minutos já era pra ir pro hospital, e já tava dando ali, né, aí eu tomei só um banho, realmente, pra poder, né, tá em condições pra poder parir. E aí as malas já estavam dentro do carro. Eu coloquei a primeira roupa que eu encontrei, entendeu? Não deu tempo de mais nada. Eu queria ter filmagem, foto, maquiagem, tudo que vocês imaginarem no parto, mas não deu tempo de nada. Tipo assim, por um lado, naquela consulta eu imaginei que poderia entrar em trabalho de parto, mas eu não... tipo, eu poderia entrar em trabalho de parto, mas, não nasceu até hoje, não vai nascer agora, sabe? E, gente, não foi isso que aconteceu. Eu saí descabelada, louca, detonada. Eu queria ter lavado o cabelo, feito penteado, enfim. Saímos, acho que era umas 6h30, 6h40 a gente saiu de casa. Chegamos no hospital 7h07. Eu tive várias contrações dentro do carro. Tem foto, vou colocar a foto aqui. Tem no meu Instagram também, se vocês quiserem seguir, vai lá seguir. Vou deixar o @ aqui das fotos do dia do parto, né? Que poucas fotos a gente conseguiu tirar nesse dia, alguns videozinhos rápidos. Meu Deus, a gente chegou lá, eu tava com 3 dedos de dilatação, tava tendo contração a cada 2, 3 minutos, tava muito intenso, tava vindo contração toda hora. Me colocaram no cardiotoco, o coraçãozinho da neném tava bem. Aí eles falaram, tá com 3 dedos de dilatação, já vamos internar. E aí, gente, ficar naquele cardiotoco, naquela posição desconfortável e esperando pra poder subir, nossa, foi horrível ali. Nossa, foi terrível. Mas aí, o cardiotoco tava tudo legal com a neném, a gente subiu. Eu subi, tava tentando, entre as contrações eu assinava lá o termo de responsabilidade, sei lá o que, o Vitor tava pegando as malas, tava aquele corre-corre. E aí a gente subiu pra sala do delivery, finalmente, era umas 8h30 da manhã.
E 8h30 da manhã, a médica veio fazer o exame de toque, eu já tava com 5 de dilatação, eu tava tendo muita contração, elas estavam aumentando muito a força. E aí, tava fazendo alguns exercícios, as meninas estavam enchendo a banheira, né, eu tive ela no São Luís. Lá tem uma sala linda de delivery, né, que eles chamam, que tem luzinha no teto, que fica bem confortável, a banheira, tem todas as barras para fazer exercício, a bola, a banqueta, tudo. E aí eu decidi ficar fazendo alguns exercícios de agachamento para poder ajudar a dilatar logo, sentar na bola, pedir uma bola, fiquei na bola um tempo, enquanto elas enchiam a banheira. Elas encheram a banheira, eu entrei na banheira, a água tava muito quente. Tipo, no começo tava relaxante, aliviou a dor na lombar, aliviou aquelas contrações terríveis que eu estava sentindo. Mas depois de um tempo, gente, assim, as contrações deram uma amenizada, eu dei uma relaxada, e depois elas estavam vindo mais fortes, mais fortes, mais fortes. E aí eu comecei a suar, porque tava naquela água quente. Eu acho que eu devo ter ficado lá, assim, 1 hora, por aí, 2 horas, eu não lembro, assim, exatamente. Mas acho que eu devo ter ficado pelo menos 1h30 lá. E aí eu lembro que as cólicas vinham com um intervalo maior e mais fortes. E eu pedia pro Vitor jogar água na lombar. E aí teve um momento que eu comecei a suar demais. Eu pedi pra sair daquela água, porque, tipo, água quente. E eu, sabe, cansada e bebendo água e suava. Tipo, eu falei, não, gente, esse negócio tá virando uma sauna, eu vou sair daqui. E aí eu comecei a andar pelo quarto, fazer exercícios de novo. Comecei a fazer algumas movimentações de quadril durante as contrações. O Vitor me massageando o tempo inteiro. Eu levei olhinho, bio-oil, sabe? E uns óleos essenciais também pra passar no lençol da cama, pra eu sentir o cheirinho de lavanda, pra eu ficar um pouco mais relaxada, né? Porque é impossível, mas eu tentei mesmo assim. E o Vitor fazendo massagem em mim o tempo todo. E a cada contração eu só falava, vai, 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 vai. E ele fazia as massagens durante a contração. E aí chegou um momento que eu tava. A minha dilatação meio que parou. Tava ali com 6,5 dedos e não tava evoluindo mais. Aí a médica falou que. Ah, você não quer descansar? Ela viu que eu tava bem cansada, assim, gente, de verdade. Eu sei que todo mundo tá cansado no trabalho de parto, né? Mas eu tava sem dormir há vários dias, então eu tava bem, sabe, exausta mesmo. E aí ela me ofereceu analgesia, eu falei que não queria, que eu queria um parto natural e não sei o que e tal. Aí, ok. Ela trouxe um remedinho, assim, que espirrava no nariz, se eu não me engano. Que ele era um pouco. Era um tipo. Um alívio da dor, tipo um dipirona, assim. Então, ela passou, trouxe, né, pra mim e tal. Eu usei o negócio no nariz. Só que assim, não senti zero diferenças. Continua a contração igual, a mesma dor, mesma intensidade, a mesma coisa. E eu já tava assim num ponto que não tava mais aguentando. Ao mesmo tempo eu queria o parto natural. E aí ela veio de novo, tipo, acho que passou mais um tempinho, ela fez o exame de toque, ela falou, eu acho que a banheira, né? Eu particularmente acho que foi a banheira que ajudou a relaxar muito. E as contrações acabaram não, né, não tendo tanto ritmo. E aí meio que estacionou o trabalho de parto. Na minha opinião, tá, gente? Eu não sou médica nem nada. Eu acho que, pelo menos no meu relato, né, aqui que eu tô falando pra vocês, é a minha opinião, é o que eu senti, sabe? Que antes tava bem engrenado, assim. Acho que se eu não tivesse entrado na água, teria sido tudo muito rápido. Mas eu entrei, então eu acho que deu uma desacelerada ali. Aí ela ofereceu analgesia a segunda vez, ela tentou me convencer, assim, né, conversando comigo, falando, olha, eu prefiro muito mais que você esteja descansada, que você consiga ter energia pra poder andar aqui no hospital, agachar, fazer exercícios na bola, pra gente terminar de dilatar, pra gente encaixar o neném e tal, e aí você, né, conseguir estar apta pra fazer força na hora devida. E aí eu ficava assim, olhando pro Vitor, o Vitor falava pra mim, eu acredito em você, você consegue ter o parto natural, não precisa de analgesia agora, você tá indo bem. E aí eu olhava assim, eu falava, mas gente, tipo, por um lado eu pensava, é o que eu quero, um parto natural. E por outro lado eu pensava, meu Deus, essa dor tá incontrolável, insuportável. Tipo, eu vou parir ela de forma normal, né, de todo jeito, mesmo que não seja natural. Então, qual que vai ser a diferença, tipo, se eu tiver com analgesia ou não? Então eu decidi aceitar a analgesia. Eu aceitei analgesia, tomei analgesia, acho que era meio-dia, por aí. Tava com 7 dedos de dilatação, mais ou menos, 7 ou 8, por aí. E aí eu lembro que, gente, quando o anestesista chegou, com aquele monte de trambolho, que não podia, vinha a contração, eu não podia me mexer. Nossa, eu me arrependi de ter pedido a analgesia, juro. Eu me arrependi de ter pedido. Porque eu pensei, meu Deus do céu, tipo assim,
eu tô recebendo analgesia, só que agora tô com medo de estar uma contração no meio do negócio e acertar minha espinha, minha coluna e, sabe, ficou um monte de pensamento assim na minha cabeça. E eu lembro de a sensação que ele terminou a analgesia, ele falou, pronto, melhorou? E aí eu olhei assim e falei, melhorou o quê? Que eu tô sentindo a mesma dor, tipo assim. Ele falou, mas não aliviou nem um pouquinho? Eu, ainda não. Aí, tipo, ficaram meio assim, nossa, como assim não melhorou e tal. Gente, eu não sei o que aconteceu. Eu continuei sentindo as contrações iguais, tipo, eu tava vocalizando já, assim, já, sabe, a dor? Tava assim, e eu, na hora, eu não tinha sentido nenhuma diferença. Depois de, acho que uns 10 minutos, assim, eu comecei a sentir um alívio, fui relaxando, relaxando. Aí eu lembro que eu deitei, assim, na cama, tentei dar uma relaxada, né, tipo, pra poder ter uma energia. Eu até falei pro Vitor, falei assim, eu vou tentar cochilar pra ter alguma energia na hora do expulsivo. E aí foi isso que eu fiz. A equipe foi almoçar rapidinho, tipo, acho que era meio-dia e pouco esse horário. E 1 hora eles voltaram. Eu já tinha dado uma cochiladinha de uns 15 minutos durante a contração. Aí só que eu percebi que as contrações de novo deram uma espaçada muito grande. E aí, né, eu fiquei um pouco preocupada, porque eu sei que quando começa a espaçar muito assim, né, não é uma coisa muito boa, porque não tá evoluindo pelos relatos que eu vi aqui na internet, tudo mais que eu pesquisei. E aí as médicas chegaram, pediram para as enfermeiras dar uma olhada no cardiotoco, né, pra ver como que tava. Ixi, minha neném tá chorando. Ó, gente, que eu trouxe aqui. Ô, pequenininha, fala oi no vídeo. Oi, gente. Você tá aqui. Oi, gente, eu sou pequenininha da minha mamãe. Ai, ela tá rindo. Ei, princesa. Você tá dando soninho bom, é? Fala oi pra galera, fala oi, galera. Eu tô brava porque eu quero o TT da minha mãe. Né, princesa? A gente foi fazer os exames, o cardiotoco, né? E só pra ver como é que tava, né? Eu tava sendo monitorado e tudo mais. Bom, gente, deu a hora do mamazinho dela, então eu tô amamentando ela aqui enquanto eu termino de gravar. E, bom, eu quero deixar, né? Quero gravar rápido esse vídeo. Aí as enfermeiras vieram fazer o cardiotoco. E aí, elas começaram a cronometrar, tal, colocaram... Então, no momento do cardiotoco foi um momento tenso, porque tava o Vitor e eu lá, eles colocaram os né, equipamentos pra poder monitorar os batimentos dela. E aí, eu lembro que 2 enfermeiras estavam comentando entre elas, né, que... dá uma olhadinha. Nossa, acho que é melhor chamar a doutora tal e não sei o quê. A cesárea que tinha já terminou, que não sei o quê, a sala tá livre. Aí eu comecei a ficar apreensiva. Aí teve um momento que eu percebi, né, porque eu já tava bastante tempo ouvindo o coraçãozinho dela, que começou a ficar muito fraco. E aí eu olhei assim pro monitor e perguntei pra enfermeira de ter olhado, de ter escutado os batimentos, né, mais devagar. E ter perguntado pra ela assim, nossa, esse barulho é o coraçãozinho da minha filha? E aí ela falou, é sim. E tentando passar tranquilidade, mas aí eu já percebi que tinha uma coisa errada, que o batimento tava muito pausado, tava muito devagar. E aí, naquela hora, eu comecei a ficar nervosa. O Vitor tava sentado no sofá, lá um pouquinho mais distante. Aí eu falei assim, Vitor, eu acho que a gente vai pra cesárea. Tipo, e comecei a chorar. E, nossa, gente, naquela hora, tipo, me passou tanta coisa na minha cabeça. Eu só pensava assim, meu Deus, passei por tudo isso até agora pra, né, ir pra cesárea. Não que fosse uma questão, claro que não. Se ela realmente estivesse precisando, né, passar pela cesárea, se a gente precisasse tirar ela às pressas, com toda certeza eu faria cesárea, eu cortaria 1000 camadas de pele que dizem que são 6, 7, né? Eu cortaria 1000 camadas, tipo, que fosse qualquer coisa pra tirar ela, que ela viesse bem. Mas assim, deu, sabe, sei lá, eu comecei já a me culpar pensando, foi a anestesia que eu tomei, que retardou tudo e agora o coração dela não tá bom. Enfim, mas aí eu tentei manter a calma, mesmo no meio do trabalho de parto, as contrações não estavam vindo tão frequentes. E, aliás, tava vindo até que frequente, mas não tava vindo tão forte, eu tava anestesiada. Anestesiada não tava com analgesia, né? Porque anestesia mesmo, você não sente, você sente a contração, as dores continuam, tipo, meio que continuam, mas não tão forte. E aí depois eu lembro de vir as 2 médicas, né? Que fizeram meu parto. E a médica que tava me atendendo, uma outra médica. E aí elas começaram a olhar como que tava o cardiotoco. E ficou um momento de tensão.
ali na sala, eu pedindo a Deus que tivesse tudo bem com ela, que tivesse tudo bem com ela. E nossa, gente, me passou tanta coisa na cabeça, porque a gente já tinha perdido, já perdemos 2 bebês, né? E aí passou tanta coisa na cabeça de tipo, meu Deus, será que vai estar tudo certo com ela, que ela vai vir bem? Enfim, olha, foram momentos que foram difíceis. Depois que eu falei isso com o Vitor, as enfermeiras meio que perceberam que eu tava um pouco agitada também. Elas chamaram as médicas, né? Tanto a que tava fazendo o meu parto já antes, já tava me acompanhando, quanto uma outra médica. E pra poder avaliar, né? Elas estavam avaliando como que tava o batimento da neném no cardiotoco. E elas olharam assim e ficaram, nossa, não, acho que não. Aí daqui a pouco elas olharam e falaram assim, tá, não tá tão, né? É. E elas, entre elas, assim, olhando com às vezes uma olhando pra outra e, tipo, meio que se comunicando através do olhar. E aí eu fui percebendo que as coisas estavam um pouco estranhas. E aí elas olharam assim e falaram, ah, será que não é o equipamento? Vamos trocar. Aí pegaram alguma outra coisa, colocaram lá. Não sei. Vamos ver, tal, vamos continuar, vamos olhar. E aí passou acho que mais alguns minutos, elas, né, olharam pra mim e começaram a falar comigo assim: olha, mãe, a gente tá monitorando o coração da neném e tal. E o ideal não é que. Tá, como é que é? O ideal é que fique acho que era 110 batimentos por minuto. Tipo, é 110 em diante, né? Tipo, 110, 120. E o ideal seria isso, e o coraçãozinho da neném tá baixando um pouco, tá chegando a 90, 80. Então, esse não é o ideal. Então, a gente precisa fazer com que ela nasça rápido, senão a gente vai ter que ir pra uma cesárea. E ali, nossa, eu fiquei muito assim, em choque. E aí eu virei pra elas e falei assim: eu faço tudo pra ela nascer, eu faço tudo pra ela nascer. Aí elas falaram assim: tá, a gente vai tentar te ajudar, né, a dilatar e tal. Eu falei assim: eu sei fazer força. Ela falou assim: você precisa fazer força pra poder, né, ajudar a dilatar mais rápido. Eu falei assim: não tem problema, eu faço força, eu sei fazer força. E até ela falou assim pra mim: nossa, que legal, você já tem outros filhos, então. Aí eu: não tenho filhos, mas ela é minha primeira, mas eu sei fazer força. Eu sei, confia que eu sei, eu vou fazer. Ela falou assim: ela falou assim: você consegue? Eu falei: eu não sei te dizer se eu consigo, mas eu sei te dizer que eu vou fazer o meu melhor, o máximo, o máximo, o máximo de mim. E aí elas começaram a aplicar uma ocitocina, eu acho. Não lembro agora. O Vitor sabe melhor que eu se eles aplicaram a ocitocina foi nesse momento, ou foi antes, ou foi depois. Eu acho que foi nesse momento que elas viram que o coração tava ok. Porque o que acontece? Quando elas voltaram do almoço, elas viram que os batimentos da neném. Não. Elas colocaram o cardiotoco depois do almoço, que eu tava já com anestesia. Elas foram olhar como tava o coração da neném pra poder me aplicar a ocitocina e engrenar um pouco mais o trabalho de parto, que deu uma retardada boa por conta da analgesia. E aí, nesse exame do cardiotoco, que elas viram que o coração não tava tão bom, então não era pra aplicar ocitocina ali, entendeu? Não era pra aplicar a ocitocina, porque o coraçãozinho dela não tava muito legal. E aí, por isso que fizeram esse exame do cardiotoco, foi identificado que o coraçãozinho dela não tava muito bom, mas ainda não era o momento da cesárea. Então, assim, depois que passou o parto e eu fui lá no retorno com a médica que fez o meu parto, e a gente conversou, ela explicou que no trabalho de parto, a Alice estava encaminhando pra entrar em sofrimento fetal. Ela não entrou em sofrimento fetal, ela estava encaminhando para entrar. Então, assim, os batimentos dela tinha momentos que estavam bons e tinha momentos que abaixavam um pouco. E não necessariamente durante as contrações, entendeu? Às vezes não tava tendo contração e o coraçãozinho dela dava uma baixada, depois super evoluía, ficava muito forte, enfim. Então, assim, foi ali que, né, elas falaram: vamos te ajudar a dilatar e tal, tá? Tipo assim, a gente vai te ajudar e tal. E o que aconteceu, gente? Elas aplicaram a ocitocina, a contração começou a vir muito forte, várias vezes. E eu comecei a sentir, tipo, pegado mesmo, assim. Eu não lembro se eu tava sentindo. Eu não lembro agora como que tava sendo, assim. Com a ocitocina, eu lembro que tava vindo muita contração, uma em cima da outra, uma em cima da outra. E que a cada contração, elas faziam um exame de toque e tentavam forçar o colo do útero para poder dilatar. E junto disso eu fazia força. E eu fazia muita, muita, muita força. Elas colocavam lá, a cada contração, elas faziam um exame de toque
e forçava um pouco, sabe? Pra poder dilatar rápido, pra ela poder vir rápido. E eu fazia força. Eu lembro que acho que, tipo, coisa de umas quatro contrações por aí, eu terminei de dilatar e elas falaram, entre elas, dilatação total. Aí já começou a chegar mais, acho que a pediatra, né, neonatal, se eu não me engano, vieram mais enfermeiras, vieram um monte de gente. Um monte de gente assim, né? Tava as duas médicas, já tinha duas enfermeiras e acho que veio mais um médico. Enfim, e aí elas falaram, dilatação total. Tami, agora, quando vier a contração, você faz força, uma força comprida. E, tipo, eu sabia qual que era a força que eu tinha que fazer. Então, assim, eu comecei a fazer força, força, força. E, assim, a ocitocina não parava de dar contração. E aí, a contração parece que não tinha nenhuma pausa. E eu não conseguia nem respirar. E aí, enfim, eu lembro que eu fazia força em cima de forças. E ela falava, calma, espera um pouco. Só que não dava, gente. Tipo, a contração tava ali a cada segundo, sei lá. Tava, o tempo todo tava contraindo o meu útero. E aí, eu não conseguia não fazer força. E aí, foi a hora que entrou o expulsivo. Eu lembro que elas falaram, você não quer mudar de posição? Tá confortável pra você aí? E aí eu tinha vontade de, tipo, ganhar ela na banqueta ou dentro da banheira e não sei aonde. Só que eu tava sendo monitorada, né? Eu tava sendo monitorada, então não dava pra eu entrar na piscina, não dava pra eu entrar na banheira, não dava pra eu ficar andando pelo quarto, sabe? Eu tinha que ficar perto dos equipamentos ali na cama mesmo. Então ela falou, você quer virar de quatro, de lado? Como que você acha que vai ser mais confortável? E aí a gente começou a testar várias posições. Eu não tava conseguindo fazer força nas outras posições, tipo uma força efetiva. E aí eu decidi que eu ia ficar inclinada mesmo, de barriga pra cima, assim. Inclinada na cama, segurei os ferros lá, os negócios que tinha, e fazia toda a força do mundo. Eu lembro que eu tava fazendo toda a força do mundo, toda a força do mundo. E aí, de repente, eu senti que a cabeça dela estava encaixando, assim. E tava descendo. Então aí eu não conseguia mais mudar de posição. Eu até pensei em mudar, mas aí já não dava mais. E aí eu não conseguia mais mudar de posição, gente. O jeito que eu tava ali, eu ia ficar ali, entendeu? Eu senti a cabeça dela descendo, assim. Aquela pressão, aquela coisa. Eu não lembro muito como que foi, porque, gente, foi tudo muito rápido. Sério, foi... Tipo assim, elas entraram lá, 1h da tarde, elas voltaram, fizeram o cardiotoco. Acho que eu fiquei uns 40 minutos no cardiotoco ali. E aí eu lembro que 2 horas que elas começaram a me ajudar a dilatar. Eu lembro que acho que tinha um relógio lá, eu não lembro quanto tempo eu fiquei, mas acho que eu fiquei uns 20 minutos no expulsivo, só foi muito rápido. E aí quando eu vi, elas falaram assim, nossa, parabéns, isso, você tá conseguindo, faz a força certa, tá fazendo a força certa, tá de parabéns. E elas falaram, você tá de parabéns, tá de parabéns. E aí eu lembro que eu tava deitada assim na posição inclinada na cama. E aí elas falando, faz força aí e tal, não sei o quê. E aí chegou um momento, gente, que eu senti a cabeça dela realmente, tipo, encaixando né, no osso ali, sei lá. E aí a médica falou assim, ela tá aqui, você quer sentir a cabeça? Eu quero! E aí eu peguei assim e coloquei a mão, senti a cabeça dela. Ah, no detalhe, eu não falei, né? A minha bolsa estourou durante um exame de toque, eu tava com 8 dedos de dilatação só. E aí eu lembro que eu passei assim, senti ela e deu um grito assim, falei, meu Deus, ela tem cabelo! E aí veio uma contração, aí eu lembro que eu fiz muita força, muita força, muita força, aí saiu a cabeça, aí, tipo, quando saiu a cabeça eu senti como posso dizer, um alívio, praticamente seria isso, meio que um alívio, né, ali, mas aí tava vindo mais contração. E assim, eu não conseguia parar de empurrar, porque normalmente eu já assisti vídeos de parto, eu vi que normalmente sai a cabeça e depois espera um tempinho, vem outra contração, você respira e vem o resto do corpinho, só que tipo assim, eu não sei o que tava acontecendo, não conseguia parar de fazer força em um minuto por causa da bendita ocitocina. E aí quando fui ver, tipo, a médica falou, calma, calma, respira, calma, mantenha calma. Só que não conseguia, tipo, tava muita contração forte. E aí eu tive que fazer força, tipo, muito rápido e tal. Foi aí, nesse momento, que eu tive uma laceração, né? Eu sofri a laceração grau 1. E foi nesse momento que fiz muita, 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 muita força. E aí ela terminou de sair, tipo, gente, quando ela saiu, nossa, entendeu? Parou tudo, tipo, parou a contração. Eu não tava sentindo mais nada, não sentia mais a pressão, não sentia mais nada. E aí elas começaram a limpar, né? Tipo, apertar a barriga, tal, não sei o quê. O Vitor não conseguiu cortar o cordão umbilical, porque ele também não lembrou de pedir. E aí, o que acontece? Nesse momento foi que tudo ficou mais preocupante ainda.
porque ela veio pro meu colo, tipo, né, ela terminou de sair, a médica imediatamente pegou ela, assim, já jogou no meu colo, eu olhei, abracei, tipo, deu um gritão, falei, ai, meu Deus, minha filha nasceu e tal. Colocaram ela, né, no meu colo, assim, só que eu lembro que foi muito rápido, eu vi ela, assim, 1 segundo, o Vitor também olhou 1 segundo e ficou super emocionado, ele tava do meu lado, né. E aí, de repente, pegaram ela já do meu colo e levaram, porque, não, a gente vai ter que tirar porque ela não tá chorando. E aí, eles começaram a aspirar ela e aquela loucura e não precisaram reanimar, graças a Deus. Mas assim, colocaram um negócio pra poder aspirar, pra ver se ela chorava. Ela demorou um pouco pra chorar. E a gente depois viu que a nota dela logo que o neném nasce, né, tem uma nota que eu esqueci o nome. Acho que é Apgar, não sei. Mas aí tem uma nota, né, e ela ganhou 8 de 10. Então, assim, a coisa da respiração tava meio que obstruída. E fez com que ela não chorasse logo que ela nasceu. Então, por isso que ela não ficou diretamente no meu colo. Aí eles foram fazer toda a coisa da vitamina K, não sei o que e tal. Pra poder... E avaliar, né, depois de 5 minutos avaliaram ela de novo. Então, você dizer que aí a médica, as enfermeiras tiraram, né? Falaram, mãe, ela não tá respirando muito legal, a gente vai levar aqui e tal. E ficou tudo ali do meu lado mesmo, no bercinho. A médica, enquanto a médica tava olhando como que tava, tirando a placenta e tal, eu olhava ela, tava do meu lado, que o Vitor também tava junto. E a gente tava olhando ela, eles aspiraram e tal. E fizeram todo o procedimento, né, que precisa fazer ali logo que o neném nasce, quando não tá respirando muito legal. Ela tirou a nota 8 de 10, né, logo que ela, no minuto que ela nasceu. Depois de 5 minutos ela continuou lá, colocaram a fraldinha, tudo, colocaram a touquinha na cabecinha dela. E depois de 5 minutos fizeram a nota e ela conseguiu 10 de 10, graças a Deus. E aí ela veio pro meu colo, finalmente, tipo, foram 5 minutos, gente, mas foi 5 minutos eternos pra mim, tipo, pra mim foi uma eternidade. Eu ficava, meu Deus, ela não vai vir pro meu colo, ela não vai vir pro meu colo. E aí, tipo assim, o que foi mágico pra mim é poder me mexer, né, logo ali, levantar assim, né, mexer o corpo, mudar a posição, levantar o bumbum pra poder elas tirarem todas as coisas lá. Fizeram o carimbo da placenta. A médica perguntou se eu queria. Eu falei, claro que eu quero. Eu tinha esquecido de falar, mas eu quero. Ela fez o carimbo da placenta. E aí, depois desses minutos, a neném veio pro meu colo. E aí, finalmente, eu respirei aliviada, gente. Sabia que ela tava bem, ela tava olhando pra mim. Ela tava com os bracinhos assim e querendo mamar. E aí, eu já tava com aquele top, né? No São Luís, eles têm um top, assim, que é bem grandão. Você coloca o neném dentro. E eles abriram o top, né? A enfermeira arrumou ela dentro. E viu, né, se tava tendo colostro. Eu falei que tava tendo já desde um pouco antes dela nascer, né, já tava saindo colostro até em casa. Ela apertou, viu, tem colostro, vamos colocar ela pra mamar. E aí ela veio, colocou no meu peito, a pega dela já foi, tipo, de primeira, tava bonitinha. A enfermeira olhou e falou que tava tudo certo. E, gente, foi uma emoção sem igual, sem igual. E foi assim que ela nasceu com 3,320 kg, no dia 17/7, com 50 centímetros e meio, grande, uma bebê alta e magra. E, bom, gente, esse foi o relato de parto, né, basicamente. Foi como eu me senti, foi a emoção do momento, né, ela vir pra gente, tipo, mesmo naquele momento que ela saiu saiu... Eu falar, saiu da minha barriga, mas não é bem da minha barriga. Mas no momento que ela saiu com os bracinhos abertos e assim, o olho estatelado, querendo ver tudo, tipo, me olhando e olhando o Vitor. E foi um momento mágico pra gente. A gente fala que é um portal, né, que a gente atravessou. Eu era uma Tamires antes, depois, né, que ela nasceu, me tornei outra Tamires. E é isso, gente. O relato de parto foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Né, todo mundo tem essas dúvidas. Laceração, tomei um ponto só, a laceração foi grau 1 e graças a Deus foi bem tranquilo, assim, dentro do possível, né, foi bem tranquilo pra me recuperar e tudo mais, né. Depois eu quero gravar aqui um diário de puerpério, não sei se diário de puerpério, mas eu quero gravar contando pra vocês como que foi esses primeiros dias, como eu me senti e tal. Dar um pouco do meu relato, né, gente? Porque eu sei que o meu relato não é o relato de todo mundo, a maioria das pessoas tem algumas dificuldades e tal. Mas eu quero contar pra vocês também como que tá sendo a minha vez, né, o meu relato, deixar aqui registrado. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do relato de parto. Hoje ela tá com 23 dias de vida.